O calor daquela tarde no interior de Minas parecia derreter até as sombras. O pasto seco estalava sob as botas de quem ousasse caminhar por ali e a poeira fina subia como neblina dourada, misturando-se ao cheiro de terra quente. Foi nesse cenário que o caminhão velho parou, levantando um redemoinho de pó diante da porteira da fazenda Santa Luzia. O barulho do motor roncando contrastava com o silêncio pesado daquele lugar que, um dia, já fora cheio de risos e vida. Mateus Rocha, dono da fazenda e homem marcado pela dor e pelo cansaço, saiu da varanda com o chapéu na mão, franzindo os olhos para enxergar melhor. Ele sabia que o caminhão trazia um cavalo, mas não sabia exatamente o que esperar. Tudo o que lhe disseram era que o animal tinha sido rejeitado por 3 propriedades diferentes e que ninguém conseguia chegar perto dele. Ninguém. Era como se o bicho tivesse apagado qualquer resquício de confiança depois de uma vida inteira de abusos e sustos. "Seu Mateus!" gritou o motorista, descendo do caminhão. "Sou eu mesmo", respondeu o fazendeiro, aproximando-se com passos lentos. "É ele, né?" O motorista soltou um suspiro longo, como quem carregava um peso que queria largar há dias. É ele sim. Vou logo avisando. Nunca vi um cavalo olhar pra gente daquele jeito. Não é raiva não, é outra coisa. Como se não esperasse mais nada de ninguém. Quando a rampa foi abaixada, Mateus sentiu o estômago revirar. O cavalo saiu devagar, arrastando passos pesados, o casco raspando no metal. Era um baio escuro, grande, forte, mas devastado por dentro. As orelhas permaneciam sempre meio deitadas, não de bravio, mas de alguém que já apanhou demais. Os olhos, os olhos, eram fundos, apagados, como brasas que já não queimavam. O motorista comentou: "Dizem que chamavam ele de Bruto, mas ele não atende por nome nenhum. Também não deixa ninguém montar, nem tocar, nem olhar de muito perto." Mateus observou o animal com calma, tentando entender aquele olhar que parecia mais humano do que qualquer coisa. Não havia ódio, não havia medo, havia desistência. E isso doeu mais do que qualquer ameaça. "Aqui ele não vai ser forçado a nada", Mateus murmurou mais para si mesmo do que para o motorista. "Nem obrigado a ser o que não quer." O motorista apenas deu de ombros, assinou os papéis e foi embora o mais rápido que pôde. Quando o caminhão virou na estrada de terra e sumiu atrás do poeirão, um silêncio estranho tomou conta da fazenda. Bruto, ou o nome que um dia voltaria a ter, permaneceu parado, imóvel, como se esperasse que alguém viesse gritar, bater, puxar, obrigar. Mas Mateus simplesmente abriu a porteira do curral e disse: "Se quiser entrar, entra. Se não quiser, tá tudo bem também." O cavalo nem se moveu, só continuou olhando, como se tentasse decifrar aquela falta de exigência. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Um portão mais distante rangeu e um menino magro, pequenino, caminhou até a cerca. Era Kaique, o primo distante de Mateus, de apenas 8 anos, que estava morando ali havia poucos meses. Desde o acidente que tirou a fala dele, Kaique vivia num mundo silencioso que ninguém conseguia alcançar. O menino raramente reagia a qualquer coisa, mas ao ver o cavalo, seus olhos se arregalaram. Mateus tentou chamá-lo. "Kaique, cuidado, ele não gosta de gente." Mas Kaique continuou andando devagar, como se cada passo fosse guiado por algo invisível. O cavalo levantou a cabeça, observou, respirou fundo e pela primeira vez desde que chegou, deu um passo à frente. Mateus sentiu o coração disparar. O menino, que não confiava em ninguém, e o cavalo, que havia desistido de confiar, estavam frente a frente. E antes que Mateus pudesse impedir, Kaique levantou a mão. A ponta de seus dedos tocou o focinho do cavalo. E algo impossível aconteceu naquele instante. Bruto fechou os olhos, não de medo, mas de rendição. O silêncio ali não era comum, era sagrado. E foi assim, nesse primeiro toque improvável, que uma história começou. Uma história que ninguém na fazenda jamais esqueceria.
O que Caíque fez naquele dia parecia simples, mas abalou a vida de Mateus de um jeito que ele ainda não podia imaginar, porque aquele cavalo não só mudaria um menino, ele mudaria todo um destino. A fazenda Santa Aurora ainda estava silenciosa quando Clara chegou ao curral naquela manhã. O sol mal tinha tocado o horizonte, derramando uma luz laranja tímida sobre os morros, e o cheiro de capim molhado dominava o ar. Era o tipo de manhã que sempre pareceu trazer paz a ela, mas não hoje, não depois do que acontecera no dia anterior, não depois do olhar vazio daquele cavalo. Ela ainda sentia o peso daquela primeira aproximação fracassada. Sentia a frieza que emanava do animal, como se ele tivesse sido treinado para temer qualquer gesto humano. O nome que haviam dado na papelada era provisório, no 12 da remessa. Para Clara, aquele número dizia tudo sobre sua história. Ele não tinha recebido afeto, só ordem, esforço e cobrança. Quando ela encostou no portão, viu o cavalo parado no canto mais afastado do cercado, completamente imóvel, como se camuflar-se fosse sua única defesa. Não tentou correr, não ergueu as orelhas, não reagiu. Isso, para Clara, era pior do que qualquer explosão de agressividade. É como se ele tivesse desligado por dentro, murmurou baixinho, segurando o balde de ração. Chico, seu ajudante e amigo de anos, encostou do outro lado da cerca, ainda mascando um pedaço de rapadura. Tem bicho que apanha tanto, Clara, que desaprende a existir. Fica só no automático, respirando porque não tem outro jeito. Clara concordou com a cabeça, mas mesmo assim, dentro dela, uma fagulha insistia em acreditar que aquele cavalo podia voltar a confiar, mesmo que ninguém mais acreditasse. Ela se aproximou devagar, sem o balde, sem cordas, sem pressão. Só ela, só presença. Sempre fora assim que conquistara os mais difíceis. Respirou fundo, firme, e deu um passo. O cavalo mexeu apenas o olhar, nada mais. Quando ela deu o segundo passo, ele virou o corpo de leve, como se tentasse se esconder dentro de si mesmo. O terceiro passo foi o mais tenso. Clara sentia o coração no pescoço, mas manteve a calma. Cada músculo dela dizia, eu não vou te machucar. Quando parou a 1 metro de distância, falou baixo, quase como um segredo que só ele deveria ouvir. Você não precisa gostar de mim agora, só não precisa ir embora. O vento soprou fraco entre eles, levantando um pouco da poeira do chão. O cavalo piscou devagar, e Clara reconheceu aquele microgesto. Era o primeiro sinal de abertura. Pequeno, minúsculo, mas real. Com uma paciência que só quem já viveu o luto entende, ela se abaixou, sentou no chão, cruzou as pernas e ficou ali, sem tentar tocá-lo, sem tentar atraí-lo com nada, só ficando. Minutos se passaram, depois mais alguns. O silêncio entre eles, antes áspero, começou a parecer menos hostil. Clara falava de vez em quando, não um discurso, mas pedaços soltos de sua própria vida. Sobre quando perdeu a mãe cedo, sobre como os cavalos foram o único lugar onde ela podia respirar sem doer, sobre como alguns animais pareciam enxergar verdades que humanos não conseguiam. O cavalo escutava, não se mexia, mas escutava. No meio da manhã, quando o calor começou a subir, aconteceu algo que fez Chico derrubar metade da rapadura que estava mordendo. O cavalo deu 2 passos na direção dela. 2, lentos, tensos, mas voluntários. Clara engoliu em seco, não se moveu. Apenas deixou-o chegar no próprio ritmo. Ele parou a menos de 30 centímetros. A respiração quente dele tocou o braço dela. Clara sorriu com os olhos marejados, não de vitória, mas de reconhecimento. Aquilo não era confiança ainda, era tentativa. Esperança ensaiada, um pedido silencioso para que ela não o traísse como tantos antes. Você é forte, ela disse, mais do que imagina. O cavalo fechou os olhos por um segundo, e aquele gesto tão singelo fez algo dentro dela se partir e se recompor ao mesmo tempo, como se 2 feridas antigas, a dela e a dele, tivessem se encontrado pelo cheiro, mas o destino,
sempre cruel na hora errada, decidiu intervir. Quando um som metálico ecoou vindo da estrada, o ronco de uma caminhonete, o cavalo recuou no mesmo instante, como se tivesse voltado no tempo para algum trauma antigo. Clara se levantou rápido, o coração disparado, e correu até a cerca. E então ela viu o que não queria ver. Era a caminhonete da prefeitura, e dentro dela, o homem responsável pela remoção de animais recolhidos. Clara gelou, porque se levassem aquele cavalo hoje, tudo estaria perdido. O que acontece quando alguém tenta tirar do cavalo a única chance que ele jamais teve? Justamente no momento em que ele começa a acordar para a vida. As semanas seguintes foram um teste de paciência, fé e silêncio. A égua não avançava, não mordia, não empinava, mas também não aceitava toque algum. Era como se ela tivesse construído um muro tão alto ao redor de si mesma que ninguém conseguiria atravessar. Marina sabia reconhecer esse tipo de dor. Vira isso em outros animais que chegavam doentes, maltratados, mas nada se comparava ao olhar da Bahia. Era o olhar de alguém que já havia desistido de acreditar nos seres humanos. Ainda assim, Marina tentava todos os dias. Sentava-se no cercado, longe o suficiente para não ameaçá-la, mas perto o bastante para que ela soubesse que não estava sozinha. E falava sobre o tempo, sobre a fazenda, sobre seu pai, sobre as batalhas diárias que quase ninguém via. Às vezes cantava baixinho, a mesma música que sua mãe cantava antes de partir. Uma melodia lenta, suave, que parecia pedir permissão ao vento. A Bahia escutava, sempre rígida, sempre alerta, mas escutava. Foi numa tarde quente, de céu aberto e cheiro de capim recém-cortado, que um detalhe mudou tudo. Enquanto Marina recolhia baldes próximos à cerca, uma sombra pequena apareceu atrás dela. Davi, o garoto que não falava. O garoto que não permitia que ninguém se aproximasse. O garoto que os médicos chamavam de caso difícil, que os vizinhos chamavam de inatendível e que Marina chamava simplesmente de meu filho. Ela se virou devagar, surpresa. Ele raramente saía de casa sozinho. Davi andou até a cerca sem olhar para ela, sem olhar para nada, apenas avançando na direção da Bahia. Marina sentiu o coração parar. O medo foi instantâneo. A distância entre a criança e a égua parecia curta demais, perigosa demais, imprevisível demais. Davi, amor, volta aqui, sussurrou, tentando não assustar nenhum dos dois. Mas ele não voltou. Caminhou como quem segue um chamado invisível, parando apenas quando a distância entre ele e a égua era de poucos passos. A Bahia ergueu a cabeça, tensa, as orelhas apontadas para frente. Marina prendeu a respiração. Qualquer movimento brusco, qualquer som inesperado, e tudo poderia dar errado. Mas Davi não fez nada brusco. Ele apenas levantou a mão, devagar, hesitante, como se estivesse tentando tocar o próprio ar. A égua recuou um passo, depois dois. Mas então algo aconteceu. Em vez de fugir completamente, ela parou, observou. Começou a respirar mais devagar, como se estivesse tentando decifrar aquele menino magro, quieto, com os olhos cheios de um mundo que ninguém entendia. Davi sussurrou algo. Marina não ouviu o que foi. Não sabia se eram palavras, sons ou apenas um pensamento vazando pelos lábios. O que sabia era o efeito. A égua deu um passo adiante, depois outro. Não baixou a cabeça para morder, não virou o corpo para chutar, não empinou, não bufou, não mostrou os dentes. Ela apenas se aproximou. Os dedos de Davi tocaram o ar entre eles como se procurassem um ponto de encontro. E então, num gesto tão inesperado que arrancou lágrimas dos olhos de Marina, a Bahia encostou o focinho no peito do menino. Não foi um toque rápido. Não foi um susto, foi um gesto firme, cheio, silencioso. A respiração da égua se misturou com a dele. O menino fechou os olhos. A égua fechou os olhos. Pareciam dois seres quebrados, reconhecendo em silêncio que a dor do outro tinha o mesmo formato. Marina levou as mãos à boca,
completamente imóvel, sentindo o coração batendo tão forte que chegava a doer. Ela sabia, aquele não era apenas um momento bonito, era o primeiro milagre acontecendo diante dela. E no fundo, tinha certeza de algo ainda mais poderoso. Se aquele encontro fosse o começo, o que viria depois seria ainda maior. E Marina estava certa, mas ela não tinha ideia do que a Bahia faria dias depois. Algo que provaria que confiança pode nascer nos lugares mais improváveis e que salvaria uma vida. Quando o sol começou a se esconder por trás das serras do interior baiano, tingindo o céu de um laranja queimado que parecia uma chama lenta, Lucas ainda estava sentado na cerca do curral, olhando o cavalo como quem observa um enigma que ninguém jamais conseguiu decifrar. Caramelo continuava ali, imóvel, os olhos fixos em algum ponto distante, como se a alma dele estivesse sempre alguns passos fora do próprio corpo. Era uma presença silenciosa, densa, quase triste. Um ser que parecia ter aprendido cedo demais a não esperar nada de ninguém. E Lucas, que sempre fora chamado de o menino difícil, o menino que ninguém alcançava, parecia compreender aquele cavalo como ninguém mais conseguia. A avó de Lucas, Dona Margarida, observava a cena de longe, com o coração apertado. Ela sabia que o neto lutava contra tempestades internas, contra silêncios que não contavam tudo, contra medos que nenhum adulto havia conseguido traduzir. Desde a morte da mãe, 2 anos atrás, Lucas tinha se fechado como um quarto escuro onde ninguém entrava. Os professores diziam que ele não interagia. Os médicos diziam que ele não reagia. Os vizinhos cochichavam que ele era estranho. Mas naquele fim de tarde, Margarida viu algo diferente no olhar do menino. Algo que ela não via há muito tempo. Paz. Caramelo deu um passo para trás quando ela se aproximou. Os músculos tensos como cordas prestes a estourar. O cavalo nunca confiara em ninguém, nem mesmo nos tratadores que o tentaram, nem nos antigos donos que desistiram dele, nem nos veterinários que tentaram salvá-lo do próprio medo. Ele fugia ao menor gesto brusco, tremia ao menor barulho, recuava diante de qualquer mão estendida. Mas com Lucas, algo estranho acontecia. Não era confiança total ainda, era algo mais sutil, uma trégua, um fio fino, quase invisível, mas real o suficiente para impedir que Caramelo fugisse. Margarida respirou fundo e se agachou perto do neto. Lucas, meu filho, tá tudo bem aí? O menino não respondeu. Continuou olhando o cavalo com uma atenção suave, como se escutasse algo que só ele podia ouvir. Ela tentou de novo. Você quer entrar? Tá esfriando? Nada. Apenas silêncio. Mas então, algo inesperado aconteceu. Caramelo levantou a cabeça, baixou as orelhas e deu um passo na direção exata onde Lucas estava sentado. Não era muito, apenas alguns centímetros. Mas para um cavalo traumatizado, aquilo era como cruzar um abismo. Lucas esticou o braço bem devagar e pousou a mão no ar, sem tocar no animal, apenas oferecendo a presença. E Caramelo permitiu. Aproximou o focinho até o ponto em que o ar quente da respiração dele tocou a palma do garoto. Não houve contato, mas houve aceitação. Margarida levou a mão à boca, emocionada, como se tivesse acabado de presenciar um milagre pequeno, mas gigantesco. Porque ela sabia, nenhum adulto, por mais treinado que fosse, jamais chegara tão perto de Caramelo. Mas Lucas, o menino que não falava, o menino que não reagia, tinha acabado de atravessar a primeira muralha daquele cavalo ferido. O vento soprou devagar, balançando o capim seco ao redor do curral. O céu escureceu ainda mais e o primeiro vagalume surgiu como uma estrela tardia. E naquele instante, como se tivesse ensaiado por toda a vida, Lucas finalmente sussurrou algo. Uma palavra, quase um sopro, mas clara como cristal. Não precisa ter medo. Margarida levou um susto. Era a primeira frase que ouvia dele havia meses, e não era para ela, era para o cavalo. Caramelo deu outro passo.
dessa vez mais firme, e encostou o focinho no braço do menino. Foi quando Margarida entendeu. Talvez Lucas não estivesse salvando o Caramelo, talvez fosse o contrário. E é justamente aqui, quando uma confiança quase impossível começa a nascer, que um acontecimento repentino faz essa história virar de cabeça para baixo. Porque naquela mesma noite, alguém viria bater no portão da fazenda com uma notícia que mudaria tudo em questão de minutos. O dia seguinte amanheceu pesando como chumbo sobre a fazenda de Dona Helena. O céu estava coberto por nuvens baixas e um vento frio vinha da serra, trazendo consigo aquela sensação estranha de que algo importante estava prestes a acontecer. Mas ninguém ali imaginava o tamanho do impacto que aquele dia teria. Não apenas para o cavalo, mas para uma criança que o mundo inteiro já tinha desistido. Mateus chegou cedo, como sempre fazia. Não porque gostasse de acordar cedo, mas porque o silêncio da madrugada era o único momento em que a mente dele parecia mais leve, menos barulhenta. Aos 10 anos, ele era descrito por todos como um menino difícil. A escola dizia que ele não falava com ninguém. Os vizinhos diziam que ele vivia no próprio mundo, e a própria mãe, Dona Leila, dizia entre lágrimas que não sabia mais como alcançá-lo. Ele não olha para mim, Helena, não olha para ninguém, ela repetia. Mas naquela manhã, ele entrou no curral, com passos lentos, quase hesitantes, segurando seu caderninho velho de desenhos, o único objeto que nunca largava. Carvalho estava no canto do cercado, como sempre, observando tudo, sem confiar em ninguém. Ele parecia uma sombra de si mesmo, uma alma cansada de tentar entender o mundo. Quando Mateus entrou, o cavalo ergueu a cabeça, não assustado, mas atento. Um pequeno fio invisível pareceu puxar os dois para uma mesma frequência silenciosa, como se reconhecessem algo um no outro que ninguém mais enxergava. O menino se aproximou até a metade do curral, sentou no chão de terra vermelha e abriu seu caderno. Começou a desenhar, sem olhar para o cavalo, sem tentar chamá-lo. Era como se ele estivesse dizendo: você fica aí, eu fico aqui, e tá tudo bem assim. Dona Helena observava de longe, sem ousar interromper o que estava acontecendo. Carvalho, que nunca se aproximava de ninguém, deu 2 passos hesitantes. Depois, mais 2. O som suave de seus cascos arrastando na terra parecia um sussurro antigo, quase um pedido. Mateus não levantou a cabeça, mas seu lápis parou no ar. Ele percebeu a aproximação e mesmo assim não fugiu, não se encolheu, não se fechou. Era como se estivesse esperando por aquilo sem saber. Carvalho parou a apenas 1 metro dele. Era a primeira vez que ele se aproximava tanto de um ser humano sem demonstrar medo. O cavalo inclinou a cabeça, as narinas tremendo, aspirando o cheiro de tinta e papel. Depois, com um cuidado quase humano, estendeu o focinho até tocar o canto do caderno. Foi o suficiente para Mateus levantar os olhos. E naquele breve instante, algo aconteceu. Algo que nenhuma palavra conseguiria explicar. Os dois se olharam e, finalmente, houve entendimento. Helena prendeu a respiração. A mãe de Mateus, que observava de longe, levou as mãos ao rosto incrédula, como se estivesse vendo um milagre brotar no meio do curral. E então, o menino falou. Não era um grito, não era um chamamento. Era uma frase simples, mas que parecia carregar anos de silêncio acumulado. Você também tem medo, né? Carvalho piscou devagar, como se respondesse sim. Mateus sorriu pela primeira vez em meses. Foi um sorriso curto, discreto, tímido, mas real. Tão real que fez a mãe dele desabar num choro silencioso. Aquele cavalo que nunca confiou em ninguém tinha acabado de abrir a porta de um mundo onde ninguém conseguia entrar. Helena se ajoelhou perto da cerca, sem fazer barulho. Meu Deus! Sussurrou. Isso não é normal. Isso é destino. Durante longos minutos, cavalo e menino simplesmente ficaram ali, um diante do outro, respirando o mesmo ar, compartilhando a mesma dor. E pela primeira vez,
a mesma esperança. Foi como se duas almas machucadas finalmente tivessem encontrado um porto seguro. Mas aquele era apenas o começo, porque no dia seguinte, algo ainda mais impossível aconteceria e colocaria os dois, cavalo e menino, diante de uma prova que mudaria suas vidas para sempre. A partir daquele dia, ninguém mais conseguiu ignorar o que estava diante dos olhos. Apolo havia escolhido Lucas. Não era afeição passageira, nem coincidência, nem simpatia curiosa. Era conexão. Uma daquelas raríssimas, quase sagradas, capazes de atravessar o que é visível e tocar algo que só existe no silêncio entre dois seres que se reconhecem. E quanto mais o tempo passava, mais claro isso ficava. Nas semanas seguintes, todos na fazenda viram o impossível acontecer diante deles. O cavalo, que não deixava ninguém se aproximar, agora caminhava solto atrás do garoto de 11 anos, como se ele fosse seu ponto de referência, seu porto seguro, sua bússola. Se Lucas parava, Apolo parava. Se Lucas sentava na sombra do umbuzeiro, Apolo deitava perto, protegendo-o com o peso do próprio corpo. Se Lucas ria, Apolo erguia as orelhas, como se aquele som fosse o mais precioso do mundo. Os terapeutas começaram a registrar tudo. Dona Lourdes, que conhecia mais de dor do que gostaria de lembrar, dizia baixinho: "Esse menino não está só ajudando o cavalo. Esse cavalo está trazendo o menino de volta." Mas a mudança não estava acontecendo só do lado do cavalo. A mãe de Lucas, Dona Helena, percebia coisas que a arrancavam lágrimas escondidas todas as noites. O menino, que antes não sustentava o olhar de ninguém, agora levantava a cabeça quando chegava à fazenda. O garoto, que ficava em silêncio por horas, agora sussurrava palavras ao cavalo. Palavras que ninguém entendia, mas que Apolo parecia absorver como se fossem orações. O menino, que tremia ao ouvir passos atrás de si, agora caminhava olhando o horizonte, porque sabia que, se algo acontecesse, Apolo estaria ali, sempre ali. Uma tarde, o impossível aconteceu de novo. Lucas entrou sozinho no curral, carregando um balde pequeno com ração. Apolo, ao vê-lo, não apenas se aproximou. Ele baixou a cabeça e encostou o focinho no peito do menino, tão devagar, tão delicadamente, que qualquer pessoa ali juraria estar vendo um gesto humano. Lucas estendeu os braços pelas laterais da cabeça do cavalo e o abraçou. Um abraço. O primeiro abraço que aquele garoto dava desde o acidente que tirara a vida do pai. E Apolo ficou imóvel, como se o mundo inteiro tivesse apagado ao redor deles. A terapeuta Marcela, que observava à distância, levou as mãos à boca para segurar o soluço. "Meu Deus", ela sussurrou. "Ele está voltando, mas para cada vitória, o destino parece sempre preparar um teste. E aquele teste estava prestes a chegar." Naquela mesma semana, uma frente fria e inesperada se aproximou da região, trazendo ventos fortes e um temporal que o sertão não via havia meses. As nuvens avançavam como um muro escuro sobre o céu. O cheiro de chuva anunciava que algo perigoso estava chegando. Todos estavam na sede da fazenda quando o primeiro trovão forte rasgou o silêncio. Os cavalos se agitaram. As árvores inclinaram as copas. Os ventos levantaram poeira do chão seco. E foi nesse exato momento que perceberam. Lucas não estava ali. O desespero tomou o ar. A mãe correu para os estábulos. Os terapeutas revistaram a área, mas a resposta veio do único que sabia exatamente para onde olhar: Apolo. O cavalo ergueu a cabeça de forma súbita, bufou, como se estivesse sentindo algo que ninguém mais sentia, e começou a raspar o chão com força, inquieto, olhando para o pasto alto além da cerca. "Ele sabe", disse Dona Lourdes. "Ele sabe onde o menino está." E antes que alguém pudesse impedir, Apolo disparou, pulou a cerca como se fosse nada, desaparecendo no meio do campo, correndo direto para o coração da tempestade que se formava. "Meu Deus", murmurou Helena, "ele está indo atrás do meu filho." E assim começava a parte da história em que o cavalo, que nunca confiou em ninguém, se tornaria o único capaz de salvar o garoto que todos achavam inalcançável.
A tempestade piora, a família entra em pânico, buscas começam e Apolo segue sozinho, guiado por instinto puro. O que ele encontra muda tudo e coloca a vida de ambos em risco. Naquela manhã, o céu estava pesado, cinzento, do jeito que só o interior conhece quando vem mudança grande por aí. O vento batia de lado, frio, trazendo o cheiro de terra molhada antes mesmo da chuva cair. Helena saiu de casa com a xícara de café na mão e encontrou Rafael na varanda, o olhar perdido na direção do curral. Ele nem percebeu que ela estava ali. A cabeça dele não desgrudava do pequeno Lucas desde o acidente na escola. E agora havia outra preocupação rondando: o comportamento estranho de Fumaça desde a noite anterior. Ele não dormiu, Helena. Ficou andando de um lado para o outro. Relinchava baixo, como se chamasse alguém, disse Rafael, finalmente percebendo a presença da esposa. Helena se aproximou, pousou a mão no ombro dele. Talvez seja só o tempo virando. Não é isso. É como se ele soubesse de algo que a gente ainda não sabe. Essa frase ficou pairando no ar, pesada. E antes que qualquer um dos dois pudesse responder, um barulho veio do campo. Um barulho que não fazia parte da rotina daquela fazenda. O ronco urgente de uma caminhonete acelerando além do normal. Rafael e Helena se entreolharam. Em fazenda, ninguém chega assim sem motivo. A caminhonete branca surgiu na estrada de terra, levantando poeira, até parar bruscamente no pátio. A porta abriu com força e André, o irmão de Helena, desceu pálido, com o rosto tomado por desespero. É o Lucas. Ele sumiu. O mundo parou. Helena sentiu o corpo gelar inteiro. Rafael largou a xícara que se espatifou no chão. Como assim? Sumiu? Sumiu onde? Ele gritou, já descendo os degraus da varanda. André falava rápido, tropeçando nas palavras. Ele saiu sozinho. Levou a mochila. Ninguém viu ele pela estrada. Achamos o chinelo dele perto da beira do mato. Helena colocou a mão na boca, tentando não desmoronar. Lucas, tão quieto, tão fechado no próprio mundo, desaparecer assim. Já chamaram a polícia? Rafael perguntou, tentando manter a cabeça no lugar enquanto o peito ardia de pavor. Sim, mas eles disseram que só podem começar as buscas extensas quando a chuva passar. E ela está chegando. A gente não tem tempo. Foi então que todos ouviram um relincho forte vindo do curral. Não era um som qualquer, era um chamado, um alarme, um grito. Fumaça estava inquieto, andando em círculos, batendo os cascos no chão como se estivesse reclamando com o mundo inteiro por não ter sido ouvido antes. Rafael correu até ele. O que foi, garoto? O que você está tentando dizer? Fumaça parou de frente para ele e encarou Rafael de um jeito que não era comum. Aqueles olhos, sempre desconfiados, sempre desconectados do mundo, estavam chamando, implorando, indicando direção. Helena chegou ofegante. Rafa, ele está apontando para o mato. E estava mesmo. O cavalo virou o corpo na direção da trilha estreita que cortava a mata densa atrás da fazenda. O mesmo caminho onde anos antes alguém tinha encontrado Fumaça pela primeira vez, ferido, abandonado, fugindo de gente que só sabia machucar. Rafael entendeu na mesma hora. Você sabe onde ele está, não sabe, garoto? Fumaça relinchou de novo, impaciente, batendo os cascos no chão como quem dizia: anda, agora! André balançou a cabeça, assustado. Rafael, você não está pensando em seguir um cavalo na mata no meio de uma tempestade, tá? Rafael olhou para ele como um pai desesperado. Olha para qualquer coisa que possa representar esperança. Se for o único que sabe onde meu filho está, então é ele que eu vou seguir. O primeiro trovão estourou sobre a fazenda, anunciando que a tempestade não ia esperar por ninguém. Helena segurou a mão do marido, tremendo. Se você vai, eu vou também. E então, diante de um céu que prometia desabar, de um medo que tomava cada parte do peito e de um cavalo que nunca confiou em ninguém, mas que agora parecia confiar apenas neles, Rafael montou em Fumaça. O cavalo deu um passo à frente, depois outro.
até finalmente disparar para dentro da mata, justo no momento em que a primeira gota de chuva caiu. E o que Fumaça fez nos minutos seguintes, e onde ele levou Rafael, seria algo que ninguém, absolutamente ninguém, acreditaria sem ver. A manhã seguinte nasceu pesada, abafada, com aquele cheiro de tempestade se aproximando. Mas havia outra tempestade, silenciosa, crescendo dentro de Gabriel. Desde o susto na represa, era como se algo dentro dele tivesse se aberto e ao mesmo tempo o assustado. Ele não queria admitir, mas algo naquele cavalo que nunca confiou em ninguém tinha mexido com ele de um jeito que nem os adultos conseguiam entender. E Jonas parecia sentir tudo antes mesmo que alguém dissesse uma palavra. O menino estava quieto, mais do que o normal, sentado perto da cerca, rabiscando no chão com um pedaço de graveto. Às vezes, levantava os olhos para procurar o cavalo. Às vezes, suspirava fundo, como se carregasse o peso de uma vida inteira nos ombros miúdos. José percebeu, claro. O avô tinha o olhar treinado de quem cria gente e bicho por décadas. Ele baixou as ferramentas, limpou as mãos num pano velho e caminhou devagar até o neto. "Tá tudo bem aí, campeão?" perguntou, tentando parecer casual. Jonas não respondeu. Só deu de ombros, como fazia quando não queria conversar. José suspirou, sentou ao lado dele e juntos ficaram olhando para o campo silencioso. "Você tá pensando no Bruto, né?" Dessa vez o menino não negou. Apenas abaixou o rosto, mas José conseguiu ver os olhos marejando. "Ele vai embora, vô." A voz saiu pequena, fraca. "Aquele homem disse que vinha buscar ele. Ele não pode ir, vô. Ele não pode..." José sentiu o peito apertar. Sabia que isso era possível. O dono anterior havia dito que viria ver o animal, mas todos sabiam o que aquilo significava. Um cavalo que não confiava, não obedecia, não servia para trabalho. Geralmente tinha um destino muito claro e cruel. Ele tentou escolher as palavras com cuidado, mas qualquer coisa que dissesse soaria como mentira. Antes que pudesse responder, porém, algo chamou a atenção dos dois. O som de cascos, vindo do alto do morro. Bruto estava lá, sozinho, observando os dois com aquele olhar misterioso, forte, guardado por camadas de dor antiga. Ele desceu devagar, aproximando-se da cerca como se fosse guiado por algo que nem ele mesmo compreendia. Jonas levantou sem pensar, instintivamente, e correu até o portão. "Bruto!" gritou com a voz embargada. José quase chamou o menino de volta, por puro reflexo de proteção, mas não conseguiu, porque o cavalo, aquele mesmo cavalo que não aceitava nem a sombra de alguém por perto, parou, esperou, e como no dia do susto na represa, inclinou levemente a cabeça, permitindo a aproximação. Jonas abraçou seu pescoço como quem segura numa corda jogada no meio de um abismo. José sentiu um nó tão forte na garganta que precisou desviar o rosto por um instante. "Ele não pode ir embora, vô. Ele não pode..." repetiu Jonas, afundado na crina do cavalo. Bruto não se moveu, não se afastou. Sua respiração era calma, quase protetora, como se compreendesse exatamente cada palavra daquele menino que o mundo inteiro achava inalcançável. Foi nesse momento que José tomou sua decisão. Ele caminhou até os dois, pousou a mão no ombro do neto e disse, com a voz mais firme e generosa que conseguiu reunir: "Então ele não vai." Mas Jonas arregalou os olhos. "E se o homem vier buscar?" José respirou fundo. "Ele que venha. Bruto já escolheu o lugar dele. E às vezes, Jonas, não é o dono que escolhe o cavalo, é o cavalo que escolhe quem ele quer salvar." Bruto levantou a cabeça como se entendesse. O vento soprou, levantando poeira dourada. Jonas sorriu pela primeira vez em dias. E naquele instante, José percebeu com clareza absoluta. O cavalo que nunca confiou em ninguém havia finalmente encontrado o seu lugar. E naquele mesmo ato silencioso, salvou uma vida que ninguém acreditava poder ser alcançada. Mas quando o antigo dono finalmente apareceu, tudo aquilo que parecia resolvido
virou de cabeça para baixo, e o destino de Bruto voltou a ficar por um fio. O silêncio no curral ficou pesado demais quando o carro preto parou diante da porteira. Um homem alto, magro, com o rosto duro como pedra, desceu batendo a porta com força. Os olhos dele varreram a propriedade até pararem em Bruto, que imediatamente recuou, tremendo, não de frieza, mas de memória. Era ele, o passado em carne e osso. Seu nome era Agenor Fagundes, e a voz dele era tão áspera quanto as cicatrizes que Bruto carregava no lombo. "Vim buscar o que é meu", disse, estalando a língua como se o cavalo fosse uma ferramenta antiga esquecida no quintal. Lucas correu à frente do animal e abriu os braços como quem protege uma chama frágil do vento. "Ele não vai com o Senhor", disse, com a coragem de quem finalmente encontrou algo pelo qual valia a pena enfrentar o mundo. Agenor riu, uma risada seca, sem alma, mas quando deu um passo, Bruto fez algo que ninguém esperava. Ele avançou, não para atacar, mas para ficar ao lado de Lucas. A cabeça baixa, o corpo firme, os olhos finalmente cheios de vida. Era como se dissesse: "Se for para ir, vamos juntos, mas eu não te deixo." O homem congelou. Aquela não era a criatura quebrada que ele havia descartado no passado. Era outro animal. Um que encontrara um lar, um propósito, uma pessoa. E foi nesse instante que Dona Sônia, a avó de Lucas, surgiu com a papelada que vinha preparando havia dias. "O senhor abandonou este cavalo, e está tudo registrado. Testemunhas, fotos, laudo veterinário. Se tocar nele, eu chamo a polícia agora." Agenor empalideceu. Bruto bufou alto, como se expulsasse dali não só o homem, mas todo o medo que um dia sentiu. O agressor recuou, murmurou ameaças vazias e entrou no carro sem olhar para trás. Quando a poeira baixou, Bruto encostou o focinho na mão de Lucas. E aquele gesto tão simples carregava tudo: gratidão, alívio e uma promessa silenciosa. Ali, diante do pôr do sol que tingia o sertão de Dourado, Lucas abraçou o pescoço do cavalo como quem abraça o próprio destino. Bruto não era mais um animal rejeitado. Não era mais um sobrevivente. Não era mais um cavalo que nunca confiou em ninguém. Ele era família. E aquilo que aconteceu naquele dia, naquela exata tarde, iria mudar não só a vida deles, mas a de todo mundo que visse o que um vínculo verdadeiro pode fazer. E para quem acha que tudo termina aqui, bem, a vida sempre prepara um último milagre. Porque 2 meses depois, Bruto faria algo que ninguém jamais imaginou. Algo que colocaria seu nome para sempre na história daquela pequena cidade. Mas isso é história para o próximo vídeo. Se essa história tocou seu coração, então você já sabe. Aqui, a gente conta histórias reais de transformação. Histórias que mostram que amor, paciência e coragem podem curar até as almas mais machucadas. Comenta aqui, qual foi o momento que mais te emocionou? Você acredita que os animais sentem quando encontram seu verdadeiro lar? Deixe o like. Isso ajuda demais o canal. Se inscreva para acompanhar o próximo capítulo dessa jornada. Ative o sininho porque o próximo vídeo vai arrepiar cada fio do seu corpo. Porque no fim das contas, às vezes quem mais parece perdido acaba sendo quem mais nos salva.